Desde o seu IPO, as ações do Nubank caíram mais de 65%. No vídeo de hoje, a gente vai entender o motivo dessa queda por trás das ações de Nubank. Você está no canal Aportando Conhecimento e durante esse vídeo a gente vai te explicar, primeiramente, o motivo da queda e depois como você pode evitar de investir em empresas que tenham quedas assim. Como a gente pode ver no gráfico, as ações de Nubank tiveram uma gigantesca desvalorização na ordem de 65% ou algo muito próximo a isso, vai depender do momento que você está assistindo esse vídeo. Mas você já parou para pensar de onde vem o preço de uma ação? Como você sabe se uma ação está cara ou barata? Bem, basicamente o preço ele vem da perspectiva futura de lucros da empresa. Ou seja, imagina que uma empresa tem preço de 14 e lucro de 2. O seu PL, que seria o preço sobre o lucro, é de 14 dividido por 2, logo o seu PL seria de 7 vezes. Ou seja, se você comprar essa empresa a um PL de 7, você está pagando 7 vezes o lucro da empresa. Ou seja, em 7 anos, a empresa lucraria o valor que você investiu nela, isso se o lucro não aumentar ou diminuir. Isso é um ponto importante levar em consideração. Porque isso não tem nada a ver com o caso de precificação do Nubank. Porque no caso do Nubank, as pessoas acreditam que o lucro dele vai subir de modo gigantesco. Quando você tem uma empresa que tem potencial de crescer os seus lucros, muitas vezes, tá tudo bem você pagar um PL mais alto. Então imagina que você tem uma empresa com preço de 14, mais lucro de 0,2, o seu PL, na verdade, seria de 70 vezes. Mas se em poucos anos o seu lucro subir de 0,2 para 2, o seu novo PL passa a ser de 7 vezes. E aqui só vale destacar que aqui tá errado, não seria PL, seria o lucro, tá bom? O lucro que tem que subir 10 vezes para ir de 0,2 a 2. Se isso acontecer, o seu novo PL passa a ser de 7 vezes, mas se o lucro continuar crescendo e for de 2 para 4, por exemplo, o seu novo PL seria de 3,5 vezes. E esse é todo o racional do porquê que você pode pagar mais caro em uma empresa de crescimento. Isso porque, se você pagar mais caro em uma empresa de crescimento e ela der o crescimento que realmente se espera que aconteça, mesmo assim será um bom negócio. Só que isso tem um problema, isso tem um limite de até quanto você pode pagar pela empresa. Passando desse limite, como já foi mostrado algumas vezes nesse canal sobre um vídeo de como perder dinheiro na Bolsa de Valores, se você passar desse limite aceitável, a empresa tem que crescer tanto, mais tanto, mais tanto, que muitas vezes acaba sendo inviável dela crescer dessa forma e você acaba tendo um prejuízo gigantesco. E muita gente confunde esse valor máximo que você pode pagar em uma ação de crescimento com coisas como, por exemplo, a empresa ser muito boa. Tá, tudo bem que a empresa é muito boa, mas você não quer investir em boas empresas, você quer investir em bons investimentos. Tem uma diferença muito grande de uma coisa para outra. Ou, por exemplo, mercados de alta, por exemplo. Todas as ações estão subindo tanto que você acaba comprando simplesmente achando que a ação vai subir mais. Ou simplesmente fazendo todas as contas e vendo o crescimento que a empresa precisa dar, e mesmo assim falando, não, ela vai dar esse crescimento e tá tudo certo. E muitas vezes esse crescimento esperado, ele é colossal e totalmente descorrelacionado com a realidade. Não tem como ela crescer dessa forma de uma hora para outra. E também, quando você tem ótimas perspectivas da economia, muitas vezes você acaba deixando a razão de lado e pagando um preço astronômico de uma ação, acreditando em um crescimento colossal que não vai acontecer. Então, quando você paga mais caro do que você deveria em uma ação de crescimento, você embute que ela deveria ter muito crescimento para valer a pena. E não necessariamente isso realmente vai acontecer. Já o Nubank tem problemas. Toda empresa tem problemas. O Nubank, por exemplo, tem alguns problemas, como por exemplo, os seus clientes, eles não gostam de pagar taxas. Então, muito provavelmente, se o Nubank começar a colocar muitas taxas dentro do seu banco, os seus clientes vão simplesmente migrar para outro banco digital. Sem falar que também, através do Nubank, existe uma dificuldade gigantesca de empréstimos de valores relevantes. Se você tiver o Nubank instalado no seu celular, muito provavelmente você até pega um empréstimo de 2, 3 mil reais, mas um empréstimo de 50 mil para montar um negócio você não vai pegar no Nubank. Você vai realmente no banco físico, no Itaú, na Caixa, no Banco do Brasil, no Santander. Então o Nubank tem grande dificuldade de fazer empréstimos em valores relevantes. Vale aqui só destacar que fazer empréstimos é a maior fonte de lucro dos bancos. Um outro problema que o Nubank tem também é as dificuldades no crescimento. O Nubank ele já tem milhares de clientes e quanto mais clientes ele tem, mais difícil fica dele conseguir novos clientes. Então, por exemplo, no Brasil, o Nubank não tem tanto potencial de crescimento assim e por isso que ele está querendo migrar para outros países
para continuar o seu crescimento. Mas um problema do Nubank é que ele tem uma baixa rentabilidade. Apesar de ele ser um banco usado por milhões de pessoas, ele ainda dá prejuízo. Ele não consegue converter esses milhões de usuários do banco em efetivamente lucro no bolso. Esse não é um problema só do Nubank, mas sim de todos os bancos digitais e outros aplicativos também, como por exemplo Uber, iFood, Melios, e realmente é um problema muito grande que essas empresas vêm enfrentando. Só que durante o IPO, muitos desses problemas são simplesmente deixados de lado e a perspectiva de que a empresa vai crescer muito e ela é uma oportunidade imperdível simplesmente é o que ecoa no mercado. Então, por exemplo, o Nubank ele não tem lucro, ele vem dando prejuízo já há anos. Isso por todos os problemas que foi citado acima. Já o Itaú, por exemplo, ele lucrou no ano passado 27 bilhões de reais. E quando o Nubank foi fazer o seu IPO, ele valia mais do que o Itaú, o que é um completo absurdo. Isso não faz o menor sentido. Realmente as ações do Nubank estavam muito caras porque acreditavam que ela teria um crescimento astronômico muito acima do que a realidade permite o banco crescer. Então, na realidade, depois de um tempo, todos os problemas que o banco tinha vão aparecendo aos poucos e as pessoas vão caindo na real que o Nubank a R$10 a BDR não é uma oportunidade imperdível, mas sim uma gigantesca cilada. E falta ainda a gente falar no vídeo como que você pode evitar de investir em empresas desse tipo. Mas se você estiver gostando da minha análise, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Muita gente pode achar que o que aconteceu com o Nubank foi uma coisa única e antes vista na história. E a falta de memória é um dos maiores problemas do mercado financeiro. Existia uma pessoa chamada Benjamin Graham. Ele escreveu o livro Investidor Inteligente lá na década de 50. Inclusive, o Graham foi o cara que ensinou Warren Buffett a investir. Mas basicamente, o Graham falava que para cada $1 que você ganhasse investindo em ações que fizeram seu IPO recentemente, se você perder depois só $2 por dólar que você ganhou, olha, você até que saiu no lucro porque podia ser muito pior. É muito comum uma gigantesca desvalorização de empresas que fizeram seu IPO recentemente. Isso por vários motivos. Primeiramente, as empresas escolhem os melhores momentos da Bolsa de Valores para fazer o seu IPO. Isso porque com isso ela vai conseguir contar para o mercado uma história melhor, de alto crescimento, de ótimas expectativas e com isso vai conseguir ganhar muito mais dinheiro em cima do preço das suas ações. Porque o mercado vai estar disposto a pagar muito mais por elas. E você pode ver isso muito bem definido quando você olha o número de IPOs dos últimos 10 anos da Bolsa de Valores. Você vai ver que a maioria dos IPOs estão no ano de 2020 e 2021, que foram 2 anos muito interessantes para a Bolsa de Valores. Sem falar que muitas dessas empresas que fazem IPO vêm com ótimas perspectivas, e essas perspectivas não necessariamente vão se concretizar. Sem falar que muitas dessas empresas que abrem capital nem sequer precisam fazer isso. Apenas fazem porque estão recebendo tanto dinheiro para fazer isso que acabam fazendo, mas não é uma necessidade. Um exemplo disso, por exemplo, é a Espaço Laser. Se você for ver o que ela fez com o dinheiro do IPO, você vai chegar à conclusão que ela não precisaria fazer tudo isso. Que a situação que ela estava era confortavelmente boa a ponto dela não precisar fazer uma abertura de capital. Mas mesmo assim ela fez. Por quê? Porque estavam pagando tanto pelas suas ações que se tornou vantajoso para a empresa fazer o seu IPO. Sem falar também que muitas dessas empresas têm projetos extremamente ambiciosos e arriscados, e isso faz o preço aumentar devido à perspectiva de crescimento que a empresa tem, enquanto na verdade o preço deveria diminuir devido ao risco desses investimentos darem errado, o que é mais um problema que se tem em um mercado de alta. Gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar deixando tanto na descrição quanto na tela um vídeo sobre o melhor jeito de você perder dinheiro na bolsa, que eu explico um pouco melhor sobre perspectiva de lucro futuro de uma empresa. E se você gostou dessa análise, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até o próximo vídeo.